Oi, gente. Hoje eu tô aqui trazendo para vocês a história de uma mulher muito maravilhosa. É uma das mais conhecidas da Bíblia e que tem um chamado maravilhoso. O nome dela é Sara. Sara, junto com Abraão, Deus fez uma promessa para a vida deles e pediu para que eles saíssem do meio da sua terra e da sua parentela para a terra que Deus enviaria. É uma promessa maravilhosa, né? Só que eu admiro bastante Sara neste ponto, porque imagina você largar tudo que você tem hoje para sair com seu esposo para um lugar que você não sabe qual é e viver coisas que vocês não sabem quais serão elas, mas mesmo assim você tem fé em Deus, fé naquilo, na promessa que o Senhor te fez e ir sem medo. Eu acho maravilhosa a história de Sara. Então Deus fez a promessa para eles que Abraão seria pai de uma grande nação, Sara seria mãe de uma grande nação. Só que para isso dependia que eles tivessem filhos. Porém, Sara era estéril. Ela ficou esperando por 25 anos para se cumprir a promessa que o Senhor. Ela esperou por 25 anos, né? Daí eu estava pensando, muitas vezes a gente não tem paciência de esperar um dia ou um ano. O Senhor fala que vai fazer e a gente já quer para amanhã. A gente não tem paciência, né? A gente não exercita a nossa paciência. E Sara, ela esperou por 25 anos pela promessa. Tudo para quê? Para a honra e glória do Senhor. Porque parecia impossível uma mulher de 90 anos ter um filho. Imagine uma idosa de 90 anos tendo um filho hoje. É inimaginável, não é verdade? Então, foi normal que acontecesse em alguns momentos também que Sara fraquejasse, chegasse a duvidar da promessa, porque imagina, ela já estava chegando aos seus 90 anos e não tinha filho ainda. E nos olhos humanos é impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Então eu fico imaginando toda essa apreensão que Sara passou, as humilhações que ela recebeu. É óbvio que ia acontecer em algum momento de ela fraquejar, de ela falhar, assim como ela falhou, ela deu a sua serva, seu esposo, para dar um filho para ele, mas não era este filho que o Senhor estava falando. Era um filho do casal Sara e Abraão. Ela sim duvidou em alguns momentos da promessa de Deus. Então eu fico pensando quantas vezes Sara não questionou a Deus o porquê que não acontecia, o porquê que não vinha. Muitas vezes a gente questiona, imagina ela, né, nessa espera de 25 anos. Então, só que a gente não entende os propósitos de Deus, né? Deus tinha um propósito maravilhoso com a vida dela e ele trabalhou com ela de um jeito extraordinário. Foi 90 anos que Sara deu à luz a uma criança. Existe coisa mais divina do que isso? Não, não existe. Hoje é impossível a gente ver isso, a não ser que Deus faça um milagre. Mas então acredite, se está demorando a acontecer, se está demorando a acontecer na sua vida, que a sua espera está longa, acredite que quando a vitória chegar vai ser extraordinária. E um exemplo que Sara vai nos deixar é não haja com precipitação, não precipite as coisas que Deus tem para sua vida. Não tente fazer assim como ela que quis usar a serva dela para dar um filho a Abraão para que saísse dali uma grande nação. Não, não faça dessa forma. Tenha paciência, não tenta você fazer com suas próprias mãos, que é impossível, não vai dar certo. Não é isso que Deus quer. Então, Deus quer que você espere nele, seja obediente, escuta a voz do Senhor. Quando Deus fala, espera mais um pouco, nós devemos esperar. Eu entendo a obediência com Deus desta forma. Foi que nem eu vi um vídeo esses dias no Instagram de uma mãe que falava para a filha, ela estava em cima de uma caixa de peças e era aquelas caixas que se você monta e subindo em cima do painel da sala. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo. E a mãe fala, filha, desce daí porque essa caixa vai quebrar e você vai cair. E ela não deu ouvido, ela ficou em cima da caixa. E em questão de segundos, aquela caixa, pof, caiu no chão, quebrou e a menina se machucou.
Então, eu acredito que obediência a Deus é dessa forma. Deus, ele quer que a gente seja obediente a ele para que nós não venhamos a sofrer consequências futuramente. Então, até nos erros de Sara, a gente consegue tirar exemplos para a nossa vida, né? Até nos erros a gente aprende. Ela aprendeu com os erros dela e hoje ela é considerada uma mulher exemplo de fé, de força, de persistência, um exemplo de paciência. Então, mas para chegar neste nível que Sara chegou, sim, ela precisou errar muitas e muitas vezes. Todos nós, para chegar no processo, precisamos errar no meio do caminho, é normal acontecer. Nós, infelizmente, nós somos seres humanos, carnes, mortais, e estamos propícios a errar, a falhar, assim como Sara estava propícia a errar e a falhar. Mas eu fico muito feliz porque ela alcançou a vitória dela. E eu fico feliz por você também, porque por mais longa que seja a sua espera, a sua vitória vai chegar. Observando as características de Sara, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher formosa, bonita, tanto ao ponto de Abraão ter medo de ir com Sara para o Egito, pois ela era considerada tão formosa que ele tinha medo dos egípcios tirarem ela dele e matar Abraão. Então ele chegou lá dizendo que Sara, na realidade, era irmã dele. Só que não era, Sara era esposa dele. E Deus acabou revelando a Faraó que Sara não era irmã, era esposa. Então, eu só imagino como não era uma mulher bonita, né? A ponto de Abraão ter medo. Então, a mulher cristã, ela precisa ser bonita. Não é que nós somos cristãs que nós temos que ser vista com desleixo. Muitas vezes a mulher cristã é vista como uma mulher desleixada, uma mulher que se veste de qualquer jeito, de qualquer forma. E aqui a Bíblia fala dos exemplos de mulheres que nós temos dentro da Bíblia, a maioria delas vão ser mulheres formosas, bonitas. Nós precisamos sim andar bonitas, arrumadas, mas sempre com modéstia. Não precisamos usar um vestido apertado que vá formatar o nosso corpo. Não é necessário. Às vezes, um look que seja mais modesto, um vestido mais soltinho, vai trazer mais beleza, mais elegância. Então, a mulher cristã, ela também pode se vestir com elegância. Ela pode se vestir com modéstia e bonita, ser formosa. E Deus vai abençoar e é maravilhoso. Nós temos que ser assim. Nós temos que tirar esses parâmetros de ver mulher cristã como uma mulher desleixada. Então, outra característica que a Bíblia vai dar sobre Sara é que ela era organizadora do seu lar. Sara, ela mantinha o seu lar em ordem, sua família, ela era exemplo dentro da sua família. Era ela em que dava o amor, o carinho. Vamos dizer que Sara era o coração da casa, sabe? Você, mulher, é o coração da sua casa, da sua família. É você que vai estar colocando tudo no lugar, tudo em ordem. A gente sabe que no momento da correria do dia a dia é muito difícil. Muitas mulheres hoje trabalham, então eu acho bem legal os parceiros que ajudam, o seu parceiro está te ajudando, porque eu entendo que hoje é difícil, né? Antigamente a mulher só ficava dentro de casa e cuidava apenas disso. Hoje em dia as mulheres trabalham, as mulheres também ajudam dentro do seu lar. Então, mas eu acho legal a gente manter sempre o nosso lar cuidado, sempre com maior cuidado, cuidar da nossa família. É tão importante, é aquilo que Deus te deu, é tão maravilhoso. Então, cuide com o amor da sua família, assim como Sara cuidava do lar dela. Outra característica que Sara teve também foi um coração perdoador. Ela conseguiu perdoar Agar por tudo que ela tinha passado com a sua serva, né? E eu acho tão importante isso, porque muitas vezes é tão difícil perdoar, né? Eu conheço pessoas que estão perecendo por não conseguir liberar o perdão. O perdão, por mais que te doa, por mais que tudo que aquela pessoa tenha feito tenha te machucado, tenha te magoado, mas nós devemos perdoar. Só que perdoar não é voltar a ter a comunhão que você tinha antes com essa pessoa. É muito difícil. Claro que tem pessoas que perdoam,
que você vai conseguir voltar a ter uma boa comunhão, conversar, considerar amiga, mas tem pessoas que não conseguem voltar a a ser da mesma forma que era antes, né. Então perdoar, nós devemos sempre que liberar o perdão, mas conviver, ter uma amizade íntima não se faz necessário, porque é difícil você confiar depois que você é magoado, depois que você foi machucado. Então, é difícil, você não vai mais confiar naquela pessoa da mesma forma que confiava antes. Então, sim, o perdão ele é bem relativo. Você pode estar perdoando sim a pessoa, mas é perdoando de coração. É liberar aquela pessoa para viver, sabe? Você não tem nenhum sentimento, nenhum ressentimento dela. Então, eu vou estar citando aqui algumas informações sobre Sara. Sara, ela foi mãe aos 90 anos. Então, ela ficou esperando pela promessa que Deus tinha feito para ela por 25 anos. O nome dela antes de ser Sara era Sarai. E Deus mudou o nome dela porque Sarai significava assim: princesa, minha princesa, enquanto Sara significava princesa de muitas nações. Então, já foi proposital, né? Porque ela seria a mãe de muitas nações. Então, o nome dela, Sara, foi mudado por causa do significado, que é princesa de muitas nações. Outra coisa bem legal sobre Sara, sobre a sua história, né? É que ela viu seu filho Isaac crescer. Então, o filho de Sara e de Abraão é Isaac, foi um grande exemplo também na Bíblia, Isaac. Estude um pouquinho sobre ele também, que vai ser bem legal. E Sara, ela conseguiu ver Isaac crescer. Ela não chegou ao ponto de ver Isaac casar, mas ela viveu muitos anos a ponto de ver Isaac crescer, chegar aos seus 30 anos, por ali mais ou menos. Então, Deus foi muito maravilhoso com a vida dela, né? E eu espero que Deus seja maravilhoso com a sua vida também. Era sobre esses conselhos que eu queria estar passando sobre a vida de Sara para vocês. Então, eu vou estar falando sobre várias mulheres da Bíblia. Então, vai ser longo esse processo que eu estou aqui com vocês. Vai ser uma espécie de uma série de vários capítulos. Então, vai ser mais ou menos isso. Então, eu não estou usando ordem cronológica, eu estou escolhendo assim aleatoriamente. Eu vou estudo sobre elas e venho passar para vocês. Compartilhem com quem você conhece, com quem você acha que precisa ouvir um pouco sobre isso. Então, um beijão para todo mundo, um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!